Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on. Então, pessoal, precisamos falar de solidão. Não sei quantas vezes ao longo da vida de vocês pararam para pensar na forma contraditória como nós nos relacionamos com a nossa própria presença, no sentido de que nós nos dispomos a uma vida cada vez mais solitária, dentre as metas e a forma como nós elegemos as nossas prioridades, e da forma como nós não suportamos absolutamente sermos sozinhos e mendigamos atenção, companhia e alguma forma de amor o tempo todo. Ou seja, nós não nos bastamos e nós precisamos continuamente estarmos cercados de pessoas. Nesse momento em que a solidão torna-se compulsória, afinal de contas, estamos sendo forçados ao isolamento em função de uma pandemia, o assunto volta à tona e volta a ser questionada a forma como nós não fomos educados para a solidão, mesmo que nós nasçamos sozinhos e mesmo que todos nós vamos morrer também sozinhos, nenhum de nós está preparado para essa ideia. E provavelmente só de eu dizer isso já existe uma certa melancolia que atravessa a maioria de vocês. Afinal, a ideia da solidão é construída socialmente como um marco de derrota, de tristeza, de desamor. Então, entender esse processo, principalmente nessa fase de organização social em que nós estamos, vinculada ao universo do espaço urbano, ao universo do trabalho e, claro, fruto contingencial da crise em que nós estamos, é fundamental. Onde está a nossa solidão? Por que nós não somos capazes de conviver com ela? E por que nós prostituímos a nossa dignidade em nome de carinho, de afeto e de amor alheio? Bom, eu posso dizer que a construção da solidão contemporânea é um fruto direto do fluxo de urbanização. Quem já me ouviu em alguma aula ou no YouTube falando sobre a escola de Chicago deve se lembrar de algum lampejo teórico em relação a esse vínculo entre urbanizar espaços, dispor as pessoas dentro de espaços para trabalho, quase que sempre vinculado ao trabalho e à capital, e as relações de solidão que isso automaticamente reproduz. Ou seja, se nós nos aglomeramos em espaços urbanos cujo foco é simplesmente trabalho ou acúmulo de capital, que é basicamente a única razão que nos mantém nessas cidades asfixiantes, tóxicas, e que não trazem, na maioria dos casos, nenhum nível de qualidade de vida, é para esse tipo de coisa. Ou seja, a nossa atenção, então, dentro desses espaços urbanos, vai se concentrando cada vez mais só para isso. Significa que boa parte do que nós desenvolvemos dentro desse espaço cada vez mais urbanizado são relações que estejam vinculadas só a essa dimensão de trabalho. Eu vivo dizendo isso em sala de aula, a maioria deve se lembrar de um ou outro momento eu citar, que mais da metade do tempo que você dedica ao longo do seu dia é para pessoas com quem você não compartilha nenhum tipo de afetividade. Ou seja, são pessoas com quem você compartilha tempo e atenção simplesmente porque elas desenvolvem junto com você alguma atividade laboral ou elas junto com você estão à caça de enriquecimento. Ou seja, isso compõe o que Durkheim chama de solidariedade orgânica e que é parte inevitável de qualquer sociedade que se urbaniza. Significa que os laços afetivos, o desenvolvimento de, digamos,
a proximidade, a troca de atenção e de cuidados por simples identificação, vai perdendo espaço. Significa que as interações sociais tendem a acontecer só quando elas são proveitosas ou quando elas têm algum tipo de retorno. Ou seja, você vai conversar com o seu colega do lado se isso for te trazer algum tipo de benefício, ou benefício econômico, ou um benefício, digamos, só para amenizar uma carência de modo fulgral, por poucos instantes, e depois a conexão desaparece. Ou seja, a tendência dentro de uma relação orgânica é que os laços econômicos se tornem cada vez mais fortes e, claro, a nossa carreira, o nosso trabalho, as nossas metas se tornam, na verdade, os nossos maiores companheiros de vida. Com certeza você namora muito mais com a sua meta de ser aprovado no vestibular do que com pessoas de fato, né? E os laços afetivos, esses que em outros tempos Durkheim chamou de solidariedade mecânica, vão se tornando cada vez mais frágeis. Não quer dizer que nós perdemos os laços afetivos. Eles só ficam, digamos assim, para quando sobrar tempo. Eles não são mais prioridade. Ou seja, você dedica atenção de forma gratuita para amigos, para colegas, para relacionamentos, para os seus pais ou para qualquer outra pessoa que faça parte do seu circuito de convivência, se sobrar tempo, se esses laços econômicos te permitirem, porque o seu casamento é com a sua carreira, o seu casamento é com o seu trabalho, né? O seu verdadeiro protetor é a sua carreira. Então, nós não nos dedicamos a consolidar os laços afetivos, de modo que eles são muito facilmente rompidos. Da mesma forma que nós vamos passar, obviamente, muito mais tempo sozinhos. Porque, afinal, se você não cultiva um laço com as pessoas, a tendência é que esse laço se desmanche com o passar do tempo, né? Então, as nossas relações vão se tornando cada vez mais espaçadas e essa construção de uma solidão torna-se cada vez mais comum. Como se não bastasse todo esse circuito focado em trabalho e capital, essas pessoas com as quais nós convivemos dentro do espaço urbano não trocam conosco quase nunca nenhum traço de identificação, como vínculos familiares, vínculos morais, religiosos ou outras construções mais profundas. São pessoas, na maioria das vezes, estranhas a nós. São pessoas com as quais nós não temos nenhum tipo de conexão mesmo. Então, não nos interessa saber quem são essas pessoas. Não nos interessa, na maioria das vezes, entender por qual razão essas pessoas estão bem ou mal. Nós mal sabemos o nome das pessoas com as quais nós convivemos todos os dias. Então, significa que esse circuito de urbanização também é responsável pelo desenvolvimento de uma indiferença progressiva. Então, o fato de, nesse momento, haver um circuito de isolamento em função de uma pandemia viral e de não haver contato com pessoas, não altera muito a forma como nós já nos relacionamos com a maioria delas. São relações rasas, pautadas nessa indiferença. Eu venho até comentando em muitas das aulas que eu tenho feito sobre como os diálogos foram brutalmente alterados na contemporaneidade. As pessoas não produzem diálogos, elas produzem monólogos a respeito de si mesmas, porque a vida do outro não interessa. Discutir os problemas das outras pessoas importa muito pouco. Então nós falamos de nós mesmos em forma de catarse, de desabafo. O outro, em vez de responder aos nossos problemas, ele fala dele mesmo também, e ali só se produz essa troca de monólogos, mas não a construção de um diálogo propriamente dito, de uma troca de experiências, e ninguém cresce dentro desse processo. Ou seja, nós nos tornamos realmente estranhos uns aos outros, o que Georg Simmel chama de atitude blasé, que é uma das marcas mais fortes dessa construção contemporânea.
ou seja, as pessoas com as quais nós esbarramos cotidianamente são nada mais, nada menos do que formigas em direção ao formigueiro mais próximo. Nós tocamos nessas pessoas, nós vemos essas pessoas diante de nós, mas a única coisa que nos motiva ao movimento é a trilha de dinheiro que é estabelecida, que para as formigas é uma trilha de feromônio, para nós é uma trilha de dinheiro, mas o fato de esbarrar com essas pessoas pelo meio do caminho é um acidente que nós não podemos evitar, né? Porque a maioria, se pudesse evitar, evitaria. Né? Nós preferimos, na maioria dos casos, nem precisar trocar o velho bom dia, boa tarde, boa noite, na forma como essa indiferença acabou se desenvolvendo. E vocês vão encontrando, até eu comentava há pouco tempo, até na própria arquitetura urbana, né? Manifestações muito claras disso. Vejam, por exemplo, como a construção das casas tem criado circuitos cada vez mais fortes de isolamento, grades, muros, casas construídas para dentro, né? Cada vez menos janelas para o espaço da rua, cada vez menos contato para a rua. Claro, o argumento quase sempre é segurança, mas o resultado mesmo é a proporção de isolamento, de solidão. Assim como a disposição de moradias, né, verticalizadas cada vez mais, os condomínios hoje verticais, é de cada vez menos contato. Vizinhos não têm mais contato e luxo dentro de uma dinâmica de condomínio vertical é você não precisar sair de casa, você não precisar conviver com os outros, você ter todos os serviços disponíveis sem gerar contato com o social, dado o nosso estranhamento em relação à maioria das outras pessoas. Então, o nosso comportamento já é, vamos dizer, propagador de solidão. Só que nós não convivemos muito bem com isso. E essa solidão angustia. Mesmo que a nossa reação seja por trabalho, você vai terminar aí as suas 10, 12 horas de estudo ou de trabalho diário e você vai procurar ainda um contato. Você não vai se conformar com a solidão que esse processo produz. Onde você vai procurar esse contato? Você vai procurar esse contato numa rede social, você vai procurar esse contato tentando cobrir as falhas com compras, você vai tentar esse contato numa balada onde você não conhece ninguém, mas você pretende conhecer o amor da sua vida, a sua amiga de infância ou qualquer coisa do tipo. Você vai tentar encontrar esse contato dentro do trabalho, se tornando um workaholic e mantendo rotinas de trabalho acima do recomendável, né? Ou você vai desandar para vícios que vão tentar compensar essas ausências, no sentido de comida, no sentido de drogas, de cigarro, de álcool, de qualquer outra coisa que possa compensar a falha do laço estabelecido. Então, eu estou dizendo que esse processo todo de uma disposição urbana para a solidão tem deixado, na maioria das pessoas, efeitos colaterais. Porque vejam só, nós fomos dispostos à solidão dentro do espaço urbano, mas nós não fomos educados para a solidão. Nenhum de nós foi educado para estar sozinho, para viver sozinho, para alimentar-se da própria companhia. Nossa, é um desafio monstruoso para que a maioria das pessoas consiga, com o passar do tempo, desenvolver a habilidade de conviver consigo mesmo de forma saudável, sem que isso desande em depressão, em vícios ou qualquer um desses outros processos. Não houve uma educação para estar só. E como isso faz falta, né? A habilidade de relacionar-se com pessoas sem prostituir a sua própria dignidade, no sentido de ser capaz de dizer, eu te amo, mas eu sou capaz de ser feliz sem você. A maioria é incapaz de viver isso, não é? É um eu te amo e eu preciso de você para continuar respirando. Essa é a formação da maioria das pessoas. Nossa, e quando perde esses laços, quando esses laços se desfazem pela dimensão do trabalho ou por qualquer outra razão, já que
os laços afetivos ficaram fracos, ficaram líquidos, né? Dentro dessa construção de sociedade contemporânea, o luto que isso provoca é medonho. A liquidez sempre está associada a um sentimento de luto profundo, no sentido de as pessoas sentirem que elas não são boas o bastante, por isso elas estão sozinhas, ou de sentirem que elas são tóxicas para as outras pessoas, por isso ela está só. Não, cada um está cuidando de si, não está nem te vendo, ninguém nem sabe se existe para julgar que você seja tóxico ou não, mas o julgamento que nós fazemos de nós mesmos é esse, baseado numa construção de não ter aprendido a viver consigo mesmo. E muitos vão se desesperar e vão adoecer de solidão, né? Eu ia listar esses efeitos colaterais, cheguei a mencionar alguns deles. Acredito que os laços postiços, esses construídos dentro do espaço virtual, hoje sejam uma das manifestações mais fortes dessa não educação para a solidão. Eu estou dizendo de uma não educação para a solidão porque essa solidão no espaço urbano é inevitável. Eu seria muito hipócrita se eu trouxesse como premissa a possibilidade de reverter esse quadro. Não, nós vamos ser menos sozinhos. Depois da quarentena, nós vamos nos visitar todos os dias, vou lá tomar um cafezinho com o Bruno na sua casa, nós vamos bater papo, falar sobre a vida. Não vai acontecer, não vai. Passados aí 2, 3 meses que a situação estiver normalizada, todos nós vamos estar enfiados nas nossas rotinas da mesma forma, dizendo eu não tenho tempo para nada, minha rotina é muito pesada, eu preciso trabalhar. Porque afinal de contas, como eu havia dito, nós nos casamos com o trabalho, né? Então, no fim das contas, nós ainda vamos viver assim, priorizando as relações econômicas. Isso é um efeito da lógica urbana. Dentro da sociologia, ninguém diz que isso deve ou não ser assim, simplesmente constatam, é assim, e nós não vamos mudar essa realidade de uma hora para outra. O que precisa, como eu estou dizendo, de uma educação para isso, né? De saber lidar com a solidão. O desandamento aqui, né, no espaço virtual é uma prova clara para isso. A gente já falou diversas vezes sobre como esses laços são construídos. São laços de um nível de superficialidade gigantesca, até porque a maioria dessas pessoas tem um tempo muito pequeno para dedicar-se a esses laços, né, dedicar à construção das relações, e a maioria nem quer se expor também nesse processo, ou seja, um medo muito grande de haver, né, vulnerabilização o tempo todo. Eu acredito que a maioria das pessoas com quem vocês se relacionam, né, os namoradinhos, os contatinhos, tenham como maior medo a exposição, até porque acreditam que se manifestarem sentimentos vão se tornar vulneráveis e essa vulnerabilidade pode destruí-los. Então vocês se relacionam sempre com crianças que não são capazes de lidar com o fracasso dos sentimentos, das relações, com as frustrações da vida, não é? Ou seja, a maioria prefere colocar lá dentro não a si mesmo, mas um personagem, né, que represente a si mesmo. Quem discute a banalização é também Bauman. E esse personagem vai, vamos dizer, construir um teatrinho, né? De construir relações afetivas virtualmente. Ou seja, esse personagem costuma ser atencioso, mandar bom dia divertido, de manter o circuito de atenção enquanto existir reciprocidade, ou enquanto o personagem tiver fôlego. Acabou a energia do personagem, acabou a reciprocidade, ou aquele teatro se esgota, a energia do teatro se esgota, o avatar procura outro cenário para se desenhar. E aí surgem novas e novas e novas relações, até que nenhuma delas se consolidou, é tudo raso, é tudo superficial, e no espaço virtual o catálogo é amplo, né, dentro de qualquer rede. Há milhares de pessoas que estão constantemente disponíveis, então é inevitável que, terminando
a disponibilidade e o fôlego da relação entre dois personagens, outros vão surgir. Ou se essa relação de repente começa a se aprofundar, se surgem compromissos, se o antídoto da solidão for a entrega, vamos dizer que isso assusta, sempre vai assustar. E ali no momento em que a entrega começa a acontecer, opa, vou me afastar porque isso aqui começou a ficar perigoso, eu não quero me arriscar. Então as pessoas vão ainda manter-se num circuito de solidão, dentro dessa matriz do virtual. Claro, acreditando que elas estão escapando dessa solidão, acreditando que elas estão construindo relacionamentos, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Tinder, no Grindr, ou em qualquer outro aplicativo ou rede social que proporcione encontros. Encontros não de pessoas, mas encontros de personagens rasos, de Peter Pans, que morrem de medo de entregar o dedal para Mandy e perderem, vamos dizer, a possibilidade de continuar sobrevivendo. Além dos laços postiços, eu tinha falado sobre alguns disfarces, eu posso colocar aqui de vícios, de comportamentos compulsivos, de comportamentos compulsivos dentro dessa sociedade. Nós temos vários entorpecentes, ou seja, vários que vão disfarçar a sensação incômoda de estar só, até porque essa solidão é lida pela maioria das pessoas como uma forma de desamor, é lida pela maioria como uma forma de humilhação. Olha que absurdo, eu sou uma pessoa sozinha, todo mundo tem lá a sua tampa da panela e eu sou uma frigideira. Meu Deus, isso não pode acontecer. Então, nós vamos tentar esses comportamentos compulsivos comprando coisas, comprando coisas que vão nutrir, carro novo, sapatos, roupas, celulares, qualquer coisa que possa dar a sensação de que eu estou estabelecendo um vínculo, mesmo que seja insano, ou seja absurdo isso, mas dá a sensação de que seja vínculo, por alguns minutos, depois desaparece. Comida, frequente também, até porque a comida tem dimensão afetiva. A maioria das pessoas não come porque sente fome, muito menos come porque precisa dos nutrientes que essa comida fornece. É muito mais pela dimensão afetiva ou pela emoção que a comida trouxe em determinado momento em que isso foi consumido, junto com outras pessoas, dentro de outras circunstâncias, ou pelas, vamos dizer, sensações que o alimento traz, principalmente se forem condimentados, Açúcares, gorduras, a gente sabe que trazem sensações de prazer, semelhantes a sexo, semelhantes à felicidade. Então, sim, as pessoas trocam felicidade por sorvete. Até porque sorvete não precisa de receber mensagem de bom dia. Bom, além de consumo, comida, também o cigarro é também um fator afetivo muito grande. É relação afetiva, o contato com o cigarro, assim como o contato com o álcool, os níveis são altos. Assim como qualquer outra droga, qualquer outro entorpecente que entre aqui, vou colocar aqui narcóticos de forma ampla, até porque qualquer narcótico te tira da sensação do abandono, e vocês sabem que esses três últimos, principalmente, cigarro, álcool e narcóticos, são bastante consumidos por pertencimento. A maioria de vocês, inclusive, caso beba, caso fume, caso se drogue ou qualquer coisa parecida, provavelmente chegou a isso não por uma escolha individual, mas porque, para não se sentir sozinho dentro de uma formação de grupo, precisou fazer. Ou seja, a primeira vez que vocês experimentaram bebida na vida, provavelmente ali com 14, 15 anos, foi porque todos os amigos bebiam e era preciso não se sentir sozinho, era preciso estar com o coletivo, não é? Estão vendo como é uma coisa profunda? E aí nós reproduzimos isso na tentativa de ainda estarmos com o coletivo. Então você vai para a balada, você precisa beber,
porque você precisa afogar ou disfarçar de alguma maneira a sensação brutal de vazio e de solidão que você sente. E porque isso de alguma forma te conecta às outras pessoas que estão também bêbadas e entorpecidas, elas também disfarçando a sensação insuportável de estarem sós. Né? Além disso, nós ainda temos como efeito colateral o desenvolvimento dos workaholics, né? De quem tem compulsão por trabalho. Eu acho que o workaholic deveria ter vindo nessa lista de cima, é também um comportamento compulsivo, né? Ele só não envolve colocar nada para dentro. Na verdade, a gente coloca para fora, né? A produtividade. E aí nós nos conectamos não a sensações, ou a coisas, ou a substâncias, mas nós nos conectamos à noção de que nós temos uma razão para existir. É bastante próximo da noção da Hannah Arendt, que eu já discuti sobre o Homo Faber. Acredito que vocês ainda se lembrem dela, de que o nosso ritmo de produtividade é proporcional ao que nós sentimos enquanto existência. Então, se nós não suportamos a noção de estarmos sós, se as relações familiares afundaram já em função da dinâmica do espaço urbano, o trabalho, de certa forma, segura as pontas, ocupa a mente, né? Disfarça a solidão que a maioria não consegue trabalhar por si só. Então, hoje, a maioria dessas pessoas viciadas em trabalho não fazem isso porque estão precisando necessariamente de mais dinheiro. Não fazem isso necessariamente porque precisam abastecer a família em termos de recursos econômicos. Fazem isso porque precisam sufocar a alma ou porque não conseguem lidar com a solidão criada em torno de si. Não aprendeu a lidar com essa solidão, né? Sem contar outros efeitos bizarros, como insônia, é muito comum, é resultado disso também, né? Vocês devem saber, ou outros distúrbios psíquicos, como ansiedade, depressão, bulimia, né? Dismorfia corporal e todos os outros categorizados dentro dessas relações canhestras com a própria noção de realidade. Inclusive, toda vez que eu falo de insônia vinculada à solidão ou vinculada a qualquer uma dessas realidades, eu me lembro de Clube da Luta, cuja base é justamente o personagem não conseguir dormir. Não consegue dormir por nenhuma. Toda a discussão é ele tentando preencher, vamos dizer, as ausências com consumo, com comida, com tudo que ele encontra pela frente, e não consegue, e ele não consegue dormir de forma alguma, e ele só consegue alívio quando ele começa a participar de grupos de apoio. Acho que era um apoio a homens com câncer de testículo. Ele nem tinha câncer de testículo, mas ele começou a frequentar. E isso trouxe um alívio muito grande, porque ele aliviou justamente a solidão que ele sentia, né? Então, insônia é um resultado pesado, muito pesado desse processo, né? De nós não termos aprendido a lidar com a solidão, de ela ser lida, como eu estou dizendo, como vazio, e nós não sermos capazes de meditar sobre o nosso vazio, né? De nós não sermos capazes de lidar com essa noção de abandono. Então, para nós é mais fácil sufocar do que tentar, né, lidar com, né? Então, é uma das áreas mais tensas dentro desse campo. E nós acabamos desenvolvendo, por fim, um volume absurdo de fobias sociais, de julgarmos que as pessoas não nos querem, de sentirmos essa sensação de humilhação constantemente, de desenvolver o senso de julgamento. Estão olhando, estão julgando, estão dizendo que eu estou mal, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me odeiam. Tá vendo ali? A Maria me inveja, morre de inveja de mim, por isso que ela me olha com essa cara torta, ninguém queria que eu estivesse aqui.
Vocês já devem ter ouvido ou sentido esse tipo de coisa, ou medo de absolutamente tudo. E isso gera, com o passar do tempo, cada vez mais, vamos dizer, isolamento. Em vez de você saber tratar isso, dosar esse isolamento com relações sociais mais equilibradas, não, você se isola mais. Né? É um poço sem fundo, é um poço de Alice, jamais há término para ele. Né? E ali, em vez de nós tentarmos escalar as paredes desse poço, nós estamos comendo os cogumelos que nos fazem sentir ainda menores, ainda mais insignificantes, ou bebendo as poções encantadas que nos fazem sentir mais inconvenientes, mais deslocados no meio social, quando nós tentamos, de alguma maneira, nos relacionar. Né? Como se isso não bastasse, né? Todo esse processo, todos nós ainda somos bombardeados por todos os lados por uma série de narrativas que demonizam a solidão. Então, vou dizer de narrativas anti-solidão. E essas narrativas anti-solidão são ouvidas por nós desde a primeira infância. Então você não acredita que solidão seja ruim só agora na vida adulta, mas provavelmente você cresceu com essa concepção. Vou resumir em uma máxima: e viveram felizes para sempre. Olha a força disso. Você não tem essa expressão no singular. Você nunca tem essa expressão no singular. É sempre viveram felizes para sempre. É o casal que viveu feliz para sempre. São as pessoas no castelo que viveram felizes para sempre. Porque as pessoas sozinhas são os vilões. São as bruxas amaldiçoadas que vivem sozinhas. Né? São os amargurados com a vida, os vingados que vivem sozinhos. Né? Então é preciso que você esteja com os outros sempre. Então você ouviu isso o tempo todo. Os seus contos de fada o tempo inteiro venderam a ideia de que você precisa ter um namorado, você precisa ter um marido, você precisa ter pessoas por perto, você precisa aturar todo mundo, mesmo que as pessoas sejam tóxicas, mesmo que elas te sufoquem, mesmo que elas suguem sua energia de vida, você precisa suportá-las, porque antes pessoas tóxicas do seu lado do que a nefasta da solidão. Então nós vamos aturar essas pessoas o mais que nós pudermos, adoecendo, mas nós vamos aturar. Da mesma forma que nós associamos também, para além das narrativas aqui, que só existe a possibilidade de amor com o outro. É Vinícius de Moraes ou Tom Jobim? Se eu não me engano, é Tom Jobim que canta que é impossível ser feliz sozinho. Amor, felicidade, tudo é construído a dois. E a solidão reserva o que? Loucura. Bentinho, em Dom Casmurro, ficou absolutamente aloprado, doido, ensandecido, sozinho, lá na rua de Mata-Cavalos. Vocês devem se lembrar. Né? Brás Cubas enlouqueceu como? Sozinho. Morreu como? Sozinho. Triste, solitário. Né? Todas essas construções endossam o mesmo arquétipo, é quase um arquétipo de a solidão ser ruim, péssima, não pode estar sozinho. Né? É preciso estar a 2, a 3, a 10. É preciso estar junto, do contrário, você vai estar triste. E nesse momento, por exemplo, que as pessoas precisam estar sozinhas, nossa, isso é sufocante para a maioria, porque ninguém aprendeu. Ou se tenta aprender, sempre é assombrado por esses fantasmas. Meu Deus, eu não vou viver feliz para sempre, eu nem vou ser feliz, porque afinal de contas, eu não sou, vamos dizer, feito para isso. As pessoas só podem ser felizes quando elas estão no coletivo, né? E essas narrativas continuam. Eu acabo de comprar algumas obras do Walter Ugumem. Walter Ugumem é um escritor que eu gosto muito, ou gostava, porque comecei a antipatizar, por reforçar essas narrativas. Então, a obra dele, que inclusive ficou com um trabalho editorial lindíssimo, vou me lembrar o nome para dizer daqui a pouco,
mas que reforça isso, de que as pessoas só realmente redescobrem que é amor e a felicidade quando elas estão juntas. Como se dentro de cada um de nós não houvesse o germe da própria felicidade, em forma de autoconhecimento, em forma de auto-reconhecimento, né? De você saber quem você é, de você ser companhia para si mesmo, de buscar as coisas que te agradam, sem precisar do olhar do outro panóptico, te julgando, te controlando o tempo todo. Então, parece meio bizarro, mas talvez nós precisássemos de algumas lições construídas ao longo do tempo dentro das principais religiões do mundo, dentro do budismo, dentro do cristianismo, dentro do hinduísmo, que mostravam que elevação espiritual e a qualidade da convivência em grupo depende do isolamento, né? Os grandes mosteiros dentro do cristianismo e dentro do budismo, por exemplo, estimulavam as pessoas, estimulam até hoje a se isolarem por determinados períodos para elas aprenderem o que existe dentro delas, para elas aprenderem a lidar com os próprios conflitos, para elas aprenderem a lição máxima que eu havia dito: eu te amo, mas eu sou capaz de ser feliz sem você. Né? Da mesma forma de entender que eu me basto, embora eu consiga também conviver em grupo. Essa noção de que nós não precisamos nos completar com o outro, mas nós podemos caminhar do lado das outras pessoas. Isso é viver com qualidade os nossos relacionamentos. Então, essas lições das criptas, da meditação, dos retiros, são lições que nós precisávamos trazer para essa sociedade, para uma renovação cultural, já que esse século, né, visivelmente, vai virar a humanidade de ponta cabeça. Façamos aulas de meditação, né? Reservemos momentos para nós mesmos, saudáveis, que não sejam lidos como vazio, abandono, desamor, certo? Espero não ter deprimido ninguém, ou se eu tiver deprimido alguém, que essa depressão seja usada como conhecimento e crescimento para a vida, certo? Um abraço, espero as últimas. Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul.